E aí, será que foi sonho, projeção, onirismo ou viagem na maionese? Vamos lá saber? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que estão aí nos assistindo. Primeiramente, eu podia estar roubando, matando, fazendo um monte de coisa, mas não estou aqui apenas pedindo seu like, tá? Eu poderia estar sendo seu obsessor, eu poderia estar te seguindo, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, mas estou aqui só justamente pedindo você se inscrever e deixar seu like. No mais, hoje nós temos um relato daqui, vindo de outros e outros planetas, ou não, eis a questão. E aí, será que foi sonho, projeção, onirismo ou viagem na maionese? Vamos lá saber? Vamos para a leitura. Olá, pessoal. Vamos então para mais um relato. O de hoje é onirismo, é viagem astral ou é apenas uma viagem na maionese? Vamos lá. Vou contar uma experiência que o meu namorado teve. Não sei se foi sonho ou projeção astral, mas vamos lá. Ele se viu acordado no trabalho. Nisso, viu uma notícia de que o nosso mundo seria surpreendido com seres de outras dimensões que estavam entre nós. Nisso, esses seres pousaram em frente ao trabalho dele. As características deles eram seres de cor roxa, olhos pretos e 1,5 metro de altura. Esses seres, de forma telepática, informaram ao meu namorado que não tivesse medo, pois eles não fariam mal. Entre mil detalhes dessa experiência, meu namorado percebeu que esses seres conseguiam obter a forma humana na hora que quisessem e como quisessem. E além, poderiam também manipular as pessoas. Contudo, meu namorado constatou que esses seres manipulavam as pessoas em massa. Ainda no trabalho dele, ele avistou esses seres interagindo com as pessoas ao redor, se infiltrando e manipulando as mesmas. Ele via também no cenário uma tempestade de areia muito forte. Nisso, meu namorado acordou dessa experiência, estando sozinho no seu quarto e cheio de pipocas brancas ao redor dele. Ele ficou com medo e acordou de novo, dessa vez na realidade. Alguma explicação? Olha só, um duplo despertar, hein? Muito legal. É mais estudado no assunto, sabe nos trazer informações bacanas. Então, eu acho que dá para a gente fazer algumas análises legais no relato dela. Primeiro, o que acontece? A primeira parte do relato, ele tem passa uma impressão muito de sonho vívido. Eu não diria nem um sonho lúcido. Porque quando você está num sonho lúcido, você tem a consciência de que você está sonhando ali naquele ambiente. Quando você não tem essa consciência, você está simplesmente interagindo, sem muito questionamento. Então, ele estava vendo coisas um pouco absurdas, não questionava o que estava acontecendo ali. Porém, chamou a atenção dele por causa da sensação de realidade, né? Por causa que o sonho era muito vívido para ele. Então, esse é um dos primeiros aspectos quando você começa a pegar a consciência, quando você começa a despertar dentro do sonho, você começa a ter uma percepção muito realista da realidade que você está vivenciando ali. O que me chamou muita atenção foi que ele despertou desse sonho vívido. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as questões do sonho dele, mas aí essa parte interessante é que ele despertou desse sonho vívido e aí ele teve a sensação que acordou. Por quê? Porque quando você está na projeção astral, você desperta de um sonho, no corpo astral você tem uma percepção de realidade muito intensa. É como se você tivesse acordado aqui mesmo, né? Então a pessoa fica até em dúvida que tipo de coisa que aconteceu, porque ela acorda e depois acorda de novo, parece que acorda 2 vezes. E aí ele relata que tinham várias pipocas ao redor dele. A gente sabe assim que o banho de pipoca ele é muito conhecido na Umbanda, ele tem uma relação com o orixá, que é o Moluaê. E é um orixá de cura, então é um banho muito utilizado para cura. Então, pode ser que fisicamente ele estivesse sendo amparado por uma egrégora, por pessoas ligadas a essa crença, e eles estivessem utilizando aquela energia ali para um processo de cura para ele. E durante esse processo em que ele estava sendo amparado fisicamente, ele não estava desperto, ele estava sonhando. E esse sonho, ele foi misturando várias informações que ele pode ter captado do ambiente, pode ter captado do pensamento coletivo, de coisas, crenças que ele tem. Então, isso tudo dentro do nosso sonho, ele vai fazendo toda uma mistura. E aí, quando ele desperta na cama, ele percebe nitidamente a diferença do primeiro, que era um sonho vívido, para o segundo, que ele despertou no corpo extrafísico. As características, me parece que ele estava recebendo um auxílio espiritual ali, e depois ele acorda no corpo dele. Então, eu acho que são essas características que eu acho legal de pontuar. O que vocês acharam? Eu achei muito interessante ele acordar dentro da experiência. Muito legal isso, né? A pessoa ter essa percepção, né? Eu acordei, mas aí quando eu acordei de fato na nossa realidade, eu falei, caramba, o que eu vivi agora, né? Um negócio bem, bem loucão mesmo. Mas vem cá, eu tenho uma pergunta. Não, eu achei uma experiência legal, né? Nunca passei por isso, então. Eu tenho uma experiência de acordar no meu próprio sonho e despertar no dia só, mas nessa aí eu não cheguei aí nesse ponto. Mas eu tenho uma pergunta a fazer. Essas manipulações do ET, elas existem mesmo? Como é que funciona esse sistema? Sabe? Se é que pode mais... Então, a manipulação no plano astral, vamos falar um pouquinho dos ETs, né? Que o pessoal gosta bastante também, né? Então, sim, tem seres extrafísicos que trabalham no plano astral
Então, o que caracteriza um ser de outro planeta? Não é a forma que você enxerga ele, porque a forma, o corpo espiritual, ele pode se plasmar em diferentes formas. Então, o pessoal tem que tomar um determinado cuidado quando, de repente, eu vi um ser dessa forma, então era um extraterrestre. Não, às vezes era só um espírito brincalhão, às vezes era um obsessor, às vezes era alguém tentando ganhar um status, se mostrando de uma forma que você espera que ele seja um extraterrestre, para passar medo, para passar uma presença, para passar alguma coisa para enganar a pessoa. É muito utilizado isso no astral, porque as pessoas sabem que quando você liga aquela experiência a algo extraterrestre, algumas pessoas vão ter muito medo, outras pessoas vão aceitar e vão confiar plenamente naquilo e não vão ter o crivo da razão, não vão questionar nada do que está acontecendo ali. Então, a primeira coisa, precisa ter um pouco de receio, precisa ter um pouco de cuidado quando você vai interpretar algumas experiências que você tem, nesse sentido. Nem sempre a forma que você enxerga ali quer dizer que um espírito ele é ou não é do planeta. O que caracteriza, então, Fernando, uma pessoa ser de um outro planeta? O corpo extrafísico ele é formado a partir da matéria e dos componentes do nosso planeta. Então, assim como o nosso corpo físico aqui, ele é formado dos componentes existentes do nosso planeta, o corpo extrafísico ele também tem características do nosso planeta. É por isso que a gente permanece, a gente tem o planeta Terra como casa. A gente desencarna, fica nesse plano mais próximo da Terra, encarna de novo aqui. Por quê? Porque a gente está utilizando corpos que têm uma questão da matéria muito característica desse planeta, tá? Quando o espírito vem de um outro planeta, ele já vai ter características deste corpo astral provenientes mais desse outro planeta. É muito difícil para você captar isso, você não vai saber, a gente não tem como saber esses detalhes. Então, a questão energética, a questão moral, a questão vibração energética, elevação da consciência com a qual você está lidando ali, essa é a parte mais importante e fundamental. Eu identifiquei que esse ser tem uma assinatura energética elevada, ele me passa uma leveza, ele tem uma vibração muito boa, e ele se identificou como um ser de outro planeta. Aí sim já é diferente, entendeu? Eu consigo ter eu tenho uma capacidade, uma percepção energética de que esse ser que ali está, ele tem uma determinada elevação, e através dessa elevação, as informações que ele me passa, eu sei que elas são confiáveis. Partiu para o outro nível, eu fui abduzido por um ser que tinha essas características, aconteceu isso, essa pessoa tinha essas características físicas ali. É muito difícil saber se esse espírito ele realmente provém de um outro planeta, se ele tem experiências em outro planeta, ou é simplesmente alguém que está aqui e está fazendo cosplay de ET no extrafísico. Então, eu diria mais ou menos nessa linha. Porque ele vai se fantasiar de extraterrestre ali, mas desencarnou na Terra, o perispírito dele, o corpo extrafísico é todo Terra. Então, mesmo que nós tenhamos vindo de um outro planeta, tem teoria de Capela, tem várias teorias de que nós não somos originários da Terra, se partir desse princípio, todos nós somos seres extraterrestres porque já vivemos em algum momento em algum lugar que não tenha sido a Terra. Agora, se esse ser ele está se ele tem o corpo dele num outro planeta, se ele realmente é um ser que veio de outro planeta para cá, e aqui isso é uma questão aí realmente dele te falar, dele passar essas informações e de um espírito elevado que não tem razão nenhuma para mentir para você. Tirando isso, a possibilidade de ser alguém tentando enganar, de ludibriar, também é muito grande. No caso dele, Lu, eu acho que assim, ele sonhou, né? Essa condução em massa, a gente sabe que muitas vezes acontece da hipnose, dessa questão aí de indução mental, ela acontecer nesse campo mais do corpo mental, né? Da nossa mente. Então, às vezes a pessoa está dormindo, então ideias estão sendo embutidas na cabeça dessa pessoa. Ou às vezes com uma intenção, ou às vezes ele só está pegando informações do ambiente. Acontece muito com a gente. A gente no corpo físico, dormimos, tem um filme passando, você está absorvendo as informações do ambiente, do filme, e começa a entrar no teu sonho aquelas informações. De repente esfria, e aí você começa a sonhar que está num local muito frio, que está acontecendo alguma coisa. Então, as criações mentais nossas, elas são muito suscetíveis a essas informações. Tanto é que quando você pega uma criança, quando você pega alguém que está dormindo, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala nesse ambiente. Você fala, ela está dormindo, não tem problema. Aí é que tem problema, porque entra muito mais forte ainda no inconsciente dessa pessoa. Vai diretamente para o sonho, vai diretamente ali, ela vai captando todas as coisas que estão ali no ambiente. Então tem muito disso. Eu acho que no caso dele, ele captou e montou
uma coisa na cabeça dele ali. Tomar muito cuidado, né, com essas sugestões, essas autossugestões também, né? Você falou um negócio de crianças, muito interessante que muitas crianças que às vezes fazem xixi na cama relatam que estavam tomando chuva, né? A mente interpretou a cama molhada como se ela estivesse tomando chuva, ela estava sonhando que ela estava tomando, não, ela estava fazendo xixi, e a mente interpretou naquele momento que ela estava tomando chuva. Então, a mente da gente cria mecanismos para poder explicar ou justificar alguma coisa que está acontecendo no nosso ambiente. Então, lembrando, faz tempo que eu não falo isso, mas deixa eu reforçar, que não existe verdade absoluta, a gente aqui não é dono da verdade, cada um que fala com a sua visão de mundo, com a sua interpretação, e é bem pertinente deixar isso claro, porque às vezes a pessoa toma como pessoal, né, a interpretação, e não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é conversar sobre e trazer um pouco mais de esclarecimento e quem sabe, né, a pessoa começar a estudar um pouco mais, começar a entender esse universo um pouco mais. Exatamente. Esse rapaz tem todo o negócio para ter uma projeção, porque ele foi lá, teve o sonho dele, teve o niilismo, teve a projeção, e aí ele voltou, acordou, gente, ele teve uma grande possibilidade de ter uma projeção aí, não teve não, Fê? Sim, sim. Esse apiar. Uma forma de você treinar, né, um exercício que você pode executar é exatamente através dos sonhos, né? Quando você começa a ter sonhos muito vívidos, você começa a questionar o que está acontecendo ali, e a partir dali você começa a despertar para uma projeção real. Então é muito utilizado assim, a indução do sonho. Você, antes de dormir, você começa a colocar na sua cabeça o que você deseja que você vai sonhar. Às vezes tem gente que até escreve o sonho, eu vou sonhar dessa forma, com isso, e quando estiver acontecendo isso, eu vou despertar no sonho. E aí acontece. A pessoa ela começa a sonhar, entra naquilo que ela programou, e a hora que, quando ela entra naquilo, ela fala, nossa, está acontecendo, eu estou sonhando. E aí a hora que ela percebe que ela está sonhando, ela decide se ela sai do sonho e começa a despertar no corpo, ou se ela continua o sonho dela num sonho lúcido. É muito utilizado, sim, essa metodologia de indução dos sonhos. Então, gente, mais um relato muito interessante, tá? E você, se tiver algum relato e queira que a gente aqui do Divã Projetivo comente, por favor, continue enviando lá para a administração do grupo do Viagem Astral Relatos. Lembrando que lá no Viagem Astral Relatos também tem um grupo do WhatsApp, onde a galera troca as ideias sobre projeção astral. E também tem um encontro junto com o grupo do Viagem Astral de Saulo Poderão, que vai ser lá nos Altos das Rocas. Estamos começando agora, o Viagem Astral agora está iniciando o projeto. Ontem foi o primeiro encontro, onde primeiro conhecemos pessoas. Lá no Viagem Astral Relatos, no Facebook, tem tudo em descrição. Quem quiser ver e acompanhar como é que está sendo isso, é só clicar lá no Encontro das Rocas, que você vai ver tudo o que está acontecendo, tá bom? Beijinho e até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.